Nesse vídeo eu quero mostrar uma aplicação, deixar pronto uma aplicação quando a gente precisa de um chamado toggle bit, né, que é alguma aplicação já que já faz alterna o bit, né, toggle, né? Então nós temos aqui nos nossos relés auxiliares M, eu tenho aqui alguns bits que já piscam, né? Já para a gente utilizar. Então o M1011, né? Ele vai um clock a cada 10 milissegundos, o 1012 100 milissegundos, o 1013 1 segundo e o 1014 1 minuto, né? Então esses aqui, no caso de 1 minuto, fica 30 segundos em on, 30 segundos em off. Esse de 1 segundo fica meio segundo em on, meio segundo em off. Esse de 100 milissegundos fica aí, pode ser um clock, né? Fica 50 milissegundos em on e 50 milissegundos em off. E esse outro aqui para 10 milissegundos vai ficar 5 milissegundos em on e 5 milissegundos em off. Então eles já oscilam, eles já um clock já nessas frequências. Mas às vezes eu quero piscar alguma coisa a cada bom, vamos dizer, 3 segundos, 2,5, né? Então eu posso ter uma rotina, uma aplicação de fazer um toggle, né? A cada tempo ele vai, né, colocar aí um sinal tipo de onda quadrada, para ele fica igual esses aqui, né? Que fica metade, né? Ele fica meio ciclo aqui 0 e meio em 1, né? Do período dele. Então a gente pode fazer uma aplicação assim, ó, simples, usando dois contadores. Então vou já deixar pronto aqui, que eu já criei o toggle bit aqui, né? Então vou maximizar aqui, já deixei pronto, só explicar, né, como que funciona ele. Então primeiro, então eu vou usar dois contadores, né? OK? Para um contar o tempo que fica em 0 e outro contar o tempo que fica em 1, mas esse tempo sempre, né, cada tempo de cada um é metade do tempo total, né? Então metade do tempo em 0, metade do tempo em 1. E aqui então, quando eu carrego a primeira vez, né, se eu vou usar esse programa, eu carrego primeiro, no primeiro ciclo do scan, ele joga minha constante 5 no D0. Meu D0 é um auxiliar de preset, tá? No caso, ele sempre carrega inicialmente aqui com 5, né? Como a base de tempo aqui eu estou trabalhando com 100 milissegundos, então isso aqui é meio segundo. Então ele vai contar meio segundo aqui, vai ficar. Ele é o preset dos contadores, né? Então ele é o preset do C0 e do C1, é o mesmo valor. Para contar, né, C0, metade do tempo aqui no caso, 500 milissegundos em 0, depois 500 milissegundos em 1. Então, no final, então o que ele faz? Vai ficar contando, né, quantos 500 milissegundos está em 0, depois ele ativou esse segundo contador. Então ele vai contar também mais o mesmo tempo, né? E depois, quando ele termina o tempo, ele reseta os dois. Só que se eu olhar esse bit C0, esse bit aqui que o tempo do C0 foi atingido, né? O do downe dele, e o que acontece? Se eu olhar ele tá alternando entre 0 e 1 no tempo aí que eu coloquei, metade do tempo em 0, aqui no caso do primeiro preset, quando parte, vai ficar meio segundo em 0 e depois meio segundo em 1. Então aqui só estou fazendo piscar para ver que isso funciona, fazer piscar a minha piloto laranja aqui. Então vamos rodar. Então eu compilo, eu abaixo o programa lá para o PLC, ok? E vou colocar online aqui e vou fazer o run. Então quando eu rodar o run, ele já vai setar. Então olha só, tá piscando, né? Como é 500 milissegundos é o tempo 5, né? Então 5 vezes 100 milissegundos dá 500 milissegundos em 0 e 500 milissegundos em 1. Então ele pisca a cada 1 segundo, né? Ok? Olha lá, tá piscando. Então tá piscando aqui, tá piscando no meu painel, obviamente. Claro que depois você pode associar uma aplicação, que nem nós fizemos, eu acho que no vídeo anterior, associando para que a gente mude, né, pela IHM o valor aqui, né? Se eu estou usando isso aqui, eu posso setar como eu tenho lá agora, né? Se eu quiser agora tá referenciando aí pro D0, que eu vou escrever aqui numa entrada numérica, né? Eu vou colocar agora 5 segundos. 5 segundos. Olha lá, eu coloquei 5 segundos, ele carregou 25, né? Porque 5 segundos, né? Metade do tempo, 2,5, ele vai ficar em 0, 2,5 e 1. Então ele já divide aqui. Então olha lá. Tá lá, 2,5 segundos ele fica em 0, 2,5. Então ele pisca a cada, né? Cada 5, ok?
porque ele fica 2,5 em 0 e 2,5 em 1. Então assim, é uma aplicação, a carta na manga que a gente pode deixar para quando precisar. É claro, isso me compromete a alguns bits que nem o D0, né? Eu tenho que estar. Se eu vou usar esse trecho aqui, né? O D0 está sendo usado, é um auxiliar aqui, né? O D0, o contador 0, o contador 1, né? É isso. O que eu preciso aqui é isso aí. O que eu comprometo aqui, então eu não posso estar usando na aplicação que eu vou usar, eu tenho que estar disponível, né? O D0, o C0 e o C1, ok? Aí eu vou usar para o ponto que eu quero usar aqui o meu aqui o CO, né? Do meu timer, né? Do primeiro timer como o bit que vai fazer o toggle, ele que vai ficar alternando, ok? Então é isso, é uma simples aplicação só para vermos mais uma aplicação usando aí temporizadores e tal, essa jogada com a lógica aqui, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.